Alô, alô, testando. Como é que tá o áudio aí? Deixa eu fazer um teste aqui de áudio. Alô, alô, todo mundo na escuta aí, esperando chegar o Alexandre. Pessoal. Deixa eu organizar aqui. Teinha, olá, olá. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Estou ajustando aqui. Improvisando o microfone. Legal, Aline, valeu. Esperando o nosso amigo Alexandre chegar aqui e vou montando o microfone. Ótimo. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp. Oi, Carol, tudo bom? Deixa eu chamar o nosso convidado aqui no WhatsApp. Oi, Tainha, tudo bom? Valeu, Willer. Legal, deixa eu chamar o nosso convidado aqui. Online. Olá, sejam bem-vindos. Vamos aí para uma discussão muito importante, né? Que eu acho que o pessoal, principalmente do trade aí, está preocupado. Que é um tema que eu acho que vale a pena aí a gente discutir. Desculpa aí, pessoal, tô improvisando um suporte aqui pro microfone para não ter problema durante a transmissão. Acho que agora deu. Ligar o fone aqui para ter o retorno. Cadê o Ale? Cadê o Ale? Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Tudo bom, Luiz? Legal. E aí, Alan, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar. Na verdade, o assunto é muito focado nisso. Enquanto a Lia não chega, tá? O que aconteceu, tá? A gente está passando por uma situação hoje que quase todo mundo, né, quer... Pode fazer perguntas? Pode, vai mandando. De repente eu consigo responder agora que eu não quero queimar a largada e esperar o Ale chegar aqui, tá? Mas a gente está numa situação que a gente precisa se preocupar, porque está afetando empresas, né? As empresas estão sofrendo muito, uma situação aí que ninguém escolheu, né? Está acontecendo aí. E a gente também tem o lado do consumidor, né? Então a gente tem dois lados aí, que cada um está procurando seus direitos, cada um está passando por uma situação que não esperava. E aí a gente vai precisar, então, começar a discutir isso de uma forma organizada, tá? Sou o Dr. Urbano, estamos muito preocupados. Legal, Alan. Mas aí vocês estão com uma situação bem complexa, principalmente porque vocês utilizam aí tanto aéreo quanto hospedagem, né? Então, essas coisas quando ficam muito amarradas uma na outra, até para desfazer esses pacotes, né? Para tentar desmembrar e resolver individualmente cada um, é uma situação que está acontecendo bastante, né? Então, inclusive até o Ale que está aqui, que vai participar da live, ele passou por essa situação, né, e teve que fazer esse desmembramento de descolar, né, a hospedagem com o aéreo para poder resolver individualmente cada um. Então, é uma situação que provavelmente ele vai poder até ajudar aí, né? Aí ele falou que tá vindo aí. Aguenta mais um pouquinho aí, pessoal. Tá conectando, problemas técnicos. Tá chegando aí já já. Alan, então eu acredito que muito pessoal das equipes, de operadores principalmente, está trabalhando praticamente sem emitir nada, né? E só resolvendo essas situações, o jurídico
muito na correria aí também para resolver, para garantir atendimento, né? Para o pessoal não ficar na espera. Então são várias situações aí que a gente tem que começar a ter uma sensibilidade. A gente como consumidor e as empresas também manter a calma, né? Legal, chegou aqui o Ale. Deixa eu convidar ele aqui. E aí, senhor Alex Santos, vamos lá. Olá, E tudo bem, aí, tudo bom? Ti? Como é que tá? Tá me Peraí que ouvindo eu não estou te bem? escutando, acho que é o meu áudio aqui, só um pouquinho. Está tudo agora. Ah, legal, agora tá rolando. Não vou usar o fone não, que vai Meu áudio tá atrapalhar bom, aqui. Ti? Talvez eu possa colocar outro microfone, tá? Não sei Não, se, não, tá se ótimo, seria tá melhor. ótimo. Perfeito. Será que o pessoal tá ouvindo a gente? Se puderem dar um ok aí, Bom, perfeito. O áudio tá tá bom, escutando o Ale aí? Aqui perfeito. tá Obrigado, aí, tranquilo. Alan. Tudo bem, Ti? Como é que tá as coisas por aí? Nessa Nessa loucura, pandemia? Tá se cuidando bem? é uma situação delicada, né? O pessoal já mandou algumas perguntas, até legal, principalmente uma pessoa que trabalha no hotel urbano comentando sobre essa situação. Eu comentei do seu caso bem por cima, que depois você explica melhor essa situação onde operadoras têm amarrado hospedagem, aéreo e outras coisas, tem que desmembrar e resolver às vezes individualmente, um por um, numa situação para acelerar o processo, né? Isso. E aí é mais ou menos esse caminho. Acho que a gente já pode começar. O áudio tá bom? Tá tranquilo? É que eu tirei o microfone. Acho que o Alan disse aqui que sim. O pessoal acho que tá ouvindo bem. Qualquer Tá, coisa, deixa um legal. comentário. Então vamos lá. Só para introduzir, pessoal, o Ale aqui ele é meu amigo, então ele faz um trabalho muito direcionado também para várias áreas do direito, mas ele também tem uma parte de consumidor e também turismo, né? Ele já tem um conhecimento aí, principalmente do lado do consumidor, mas também do lado das empresas. Então ele também tem essa flexibilidade dos dois lados, que é o ponto de vista que a gente vai trazer aqui, porque não existe quem está mais certo, quem está mais errado. Numa situação como essa também a gente tem que ter um senso de colaboração, né? Uma situação adversa aí. E aí eu trouxe ele como especialista para poder dar um norte, tá? Até para mim, que eu vou ter muita informação que eu não tenho acesso, que eu acho, né? A gente tem muita fake news, muita informação aí cruzada, e a gente vai tentar clarear um pouco. Eu acredito que até o Ale vai ter algumas situações que não tem como dar certeza, em algum ponto de vista, porque está tudo se remodelando, né? Eu acho que a hora tá surgindo algo novo aí, um posicionamento que a gente vai precisar discutir. Então, para começar, se quiser fazer uma apresentação melhor sua, Ale, a gente já pode começar aí o caminho. Tiago, muito obrigado mesmo por esse convite. Fiquei muito honrado em estarmos juntos. É uma situação crítica e que depende muito de uma mente comum, de uma colaboração entre pessoas para chegar a uma conclusão. Então, aonde quero chegar? Além de agradecer você pela oportunidade. Aonde nós vamos nos posicionar aqui é com relação ao que temos hoje, ao que temos hoje. E o que temos hoje é algo que depende de todos nós chegarmos num entendimento nos próximos dias. Tudo está se remodelando, tudo está se ajeitando. Então, eu trabalho com direito do consumidor há uma década. Quando se fala de direito do consumidor, Tiago, é importante dizer que o direito do consumidor não estuda apenas consumidor. Há muitas pessoas aqui que eu vejo que são de agências de viagem, certamente deve ter alguém ligado à companhia aérea aqui, à live. Então é importante dizer que a relação de consumo é de dois lados. É de dois lados. O prestador de serviço, o fornecedor de produto, mas também o consumidor. É relação de consumo. Então, quando Uhum. abordamos essa stack de que a relação de consumo são partes e todos devem se dar bem, estar em equilíbrio, e esse equilíbrio hoje, com essa pandemia, foi rompido, é o que vamos tratar para frente. Então, eu estudo muito isso, eu quero trazer para vocês o que temos hoje, mas também toda essa carga aí de estudo passado,
e vamos conversar, vamos papear. Espero que todos vocês estejam à vontade e podem fazer perguntas. Estamos aqui para isso, tá? Legal. Então, assim, só para começar a fazer uma introdução, eu fiz aqui uma guiazinha para a gente não se perder no assunto, tá? Mas, assim, a gente tem uma situação atual, um day by day, que começou, né, lá no exterior, né, e começa a vir para cá. A gente já vê a American Airlines cancelando todos os voos para cá. Então, foi algo que cada dia está sendo uma decisão de grande dimensão até chegar aqui, né, localmente. Aqui, principalmente em Campo Grande, né, que já tem os 2 casos confirmados, já tem uma situação aí já preocupante. Quando você tem 2 casos confirmados, já se imagina que tem vários outros casos também espalhados. Mas, assim, imaginando essa escala, de onde começou os voos internacionais, reservas internacionais, né, pacotes internacionais, foi aí reduzindo. Agora estamos aqui nos voos domésticos, que começa a criar do dia 14, né, para cá. As empresas, as companhias aéreas começaram a se pronunciar. Hotéis têm uma flexibilidade um pouquinho melhor para negociar essa situação, né, que ela pode ter uma flexibilidade um pouco maior, uma margem de perda um pouco menor, mas também sofre, né? E a gente começa a perceber que cada dia, cada hora, né, acho que a hora vai surgindo alguma nova situação. E só para entender assim, um overview geral, tá? De o que você consegue trazer para a gente disso e como que está a situação hoje. Bom, eu vou até colaborar. Eu estive em Brasília do dia 11 até ontem. Então, lá é uma realidade um pouco diferente até de Campo Grande. Eu senti aqui, por exemplo, olha só que maluquice, pessoal. Eu já vi Uber em Brasília se negando a pegar passageiro no aeroporto, ou vindo do aeroporto. Olha que incrível isso. Então, a gente começa a ver os desdobramentos de uma pandemia que a gente nem imagina. Ó, vou mais. Lá é a segunda capital que tem mais número de casos confirmados. E eu disse o caso do Uber, por exemplo, mas você começa a ver já as pessoas em pânico, as pessoas realmente já em isolamento. É um caso bem peculiar, atípico. A gente tem aqui na nossa pauta, a gente vai tratar disso, né? Como foi H1N1, não chega nem perto. Não chega nem perto. Parece que é um misto que é envolvido um pouco de pânico assim das pessoas. O que, para efeitos da área da saúde, não é ruim, porque a gente tem que achatar aquela curva da pandemia para que haja leitos suficientes para todos. Hoje não tem. Então, todos os estados, os municípios estão tomando medidas nesse sentido para que essa curva achate, senão fica igual a Itália. A Itália tinha uma curva tão grande se você vê na internet isso, a pandemia foi tão rapidamente, a epidemia se espalhou e virando pandemia, é como se fosse uma montanha, né? Então a montanha tem um número de infectados aqui no topo e um número de leitos aqui embaixo. Então não dá certo. O que a gente está tentando fazer no Brasil é achatar. O pânico já foi recomendado, ele não é o melhor do caminho, dos caminhos, né? Nós temos soluções para isso. Então eu vi que onde tem um maior número de casos confirmados. Estou aqui hoje, vejo as pessoas um pouco mais à vontade, as aulas foram canceladas. Eu agora mesmo vou atender meus clientes todos, vídeo chamadas nos próximos 14 dias, eu estou viajando muito, então não quero expor nenhum dos meus clientes que eu tanto gosto em risco. É uma via que eu achei para atender sem deixar de trabalhar. Eu acho que são medidas que cada um de nós podemos tomar até que tudo se encaixe. Esse é meu overview, tá, Tito? Certo. E essa questão que é muito novo, a questão dos voos domésticos, né? A gente sabe que os destinos mais epidêmicos, que está realmente mais descontrolado, ou que está em grande número, já cancela-se sem custo, sem nada. E por aqui ainda existem algumas regras, né? Até publiquei no blog, quem não viu, a gente tem aí também um post anterior, que fala sobre algumas regras que a Gol, eu não me atualizei, desculpa até não atualizei hoje se eles pronunciaram alguma coisa de voos domésticos, mas a Latam e a Azul criaram condições onde não se cobra multa, mas se cobra algumas taxas de remarcação, depende, né, as tarifas que você compra, promocional, light e tudo mais, essa aí ainda ela tem que ser seguida, né? Mas pelo menos a multa eles tiraram. E existe uma força do mercado hoje sensibilizando a população e os consumidores à remarcação. A pessoa ela não consegue viajar agora, por esse impeditivo que está acontecendo, mas existe a sugestão dela remarcar isso para frente, que causa menos prejuízo, né, que causa um transtorno, querendo ou não. É um dinheiro que, de repente, o consumidor poderia reaplicar em outra coisa nesse momento, mas se ele vai viajar mais para frente, no momento que a gente sabe que vai ter a maresia, que vai virar como uma HN1, vai virar uma doença mais
identificável, mais controlável, as pessoas vão Sim, criar, ou não, ainda não se sabe, né, mas alguma certa resistência, mas ela vai obedecer a curva, né? Ela vai seguir sim. no ápice e ela vai cair um pouquinho. Então, a sugestão de fazer remarcação, ela é boa para o consumidor, que ele provavelmente não vai deixar de viajar nunca mais na vida, ele pode reagendar isso. Lógico que fica difícil projetar alguma data, negociar a questão de crédito, de repente segura-se esse crédito para alguma outra situação, mas daí vai depender muito da negociação de cada empresa com seus com os parceiros, fornecedores, né? E aí tem que ver a flexibilidade disso, cada caso vai ser um caso. Mas essa sugestão, ela acaba mostrando uma sensibilidade, uma empatia do consumidor e da empresa para aquela pessoa que trabalha o sonho dela. Né? Nenhuma empresa de turismo hoje ela abriu imaginando numa crise ela sair correndo e deixar todo mundo na mão. Ela está ali para dar o suporte. Esse é o diferencial das agências, então ela se posiciona dessa maneira. Então, ela vai dar um suporte, vai ajudar. Muita coisa ainda depende do cliente final para ele resolver, porque é o CPF dele que está amarrado, é o CNPJ, se foi uma viagem a negócios. Tem que ter aí um trabalho mútuo para resolver. E eu acredito que cada dia que passa, cada hora que passa, todo mundo que está envolvido dentro do trade está se sensibilizando e sendo mais flexível. Os hotéis têm uma flexibilidade, que nem eu comentei no começo, que por ser um negócio dele, ele pode aí se sensibilizar e tentar meio que não transferir toda a carga para o fornecedor, para o intermediário, para o cliente, e tentar ter essa sensibilidade, né? A gente vê alguns hotéis no exterior que, inclusive, como eles não estão funcionando, estão servindo como leito para algumas pessoas para atender, né? Como não vão poder funcionar, ele tenta meio que ajudar nesse sentido. Então, tem que ter essa colaboração. Né? Eu não sei como que é o Exato. ponto de vista, agora a gente tem que entender esse lado. O consumidor que continua tendo direitos, ele tem que, lógico, se ele quer escolher ser reembolsado, ter o dinheiro de volta, tudo bem, mas ele tem que entender que quando ele fez a aquisição desse pacote, provavelmente o agente falou, olha, existe a tarifa X, tarifa Y. Essa daqui, se cancelar, você tem 100% do reembolso, ela é mais cara. Mas essa daqui que é mais barata, você vai ter que arcar com 100%, ou 70%, 80%, que seja. Ok, ok. Então, lá no começo, muito nas regrinhas que você concordou, é algo que normalmente o agente ou a agência, ela conversou com o cliente. Então, ele está suscetível a isso. Não é por uma questão de pandemia e tudo mais que vai esquecer tudo aquilo, porque ele tem a segurança, tem o lado dele. As empresas hoje estão quase quebrando, porque elas pararam a equipe de vendas, que não está gerando caixa, para resolver essa situação. Tem gente falando, a agência nem me atende. Imagina, pessoal, a quantidade de pessoas estão sendo atendidas nesse momento para entrar no canal de comunicação. Eu tô até que eu vou ter que cancelar um voo da Latam que eu comprei direto. Estou imaginando que eu vou passar no mínimo uma hora e meia para ser atendido, mas eu acredito que eu serei atendido. Então a gente tem que entender essa situação, sensibilizar e entender aonde eu posso me esforçar para segurar um pouquinho essa viagem um pouco mais para frente, virar um crédito, alguma outra situação desse tipo. Mas a gente também tem que entender como consumidor, você é empresa, que ele tem direito de pedir o reembolso. E aí cria-se a regra, entende? Chega num comum acordo, mas não chega metendo o pé e querendo processar a empresa que ela está aí no momento muito complicado, né? É verdade, Qual que é o judiciário já está a sua posição? o judiciário já tá abarrotado de ações que não tem pé nem cabeça, né? Então, o que eu vejo, Ti? Uhum. Vou abarcar alguns pontos. O que você disse acerca de contrato, o consumidor tem mesmo que antes de assinar, ler letra por letra, linha por linha, porque para depois, independente de uma força maior, que é a pandemia ou não, podem ser cobrados custos, multas. Então, a boa-fé é assim. Eu comprei um pacote de viagens. Eu queria viajar naquela data. Não foi possível em razão de uma força maior. Ok, ambos os lados, pelo que eu estou entendendo dessa situação, estão se posicionando, se adaptando para chegar num denominador comum. Por quê? Ué, ambos os FES tiveram boa fé de vender um pacote de viagens, vender uma passagem aérea, um hotel, um passeio, e o outro teve a boa fé de comprar. Quando eu tenho a boa fé de comprar e entendo que eu me submeti a um contrato, ok. Então, havendo qualquer alteração contratual, como é o caso de uma força maior, e eu vejo que é uma tendência de todas as empresas que estavam esperando as ordens de cima para baixo da ANAC, né? Ali é onde eu faço as severas, mas considerações que pode se fazer. Mas tudo se adaptando, tudo se levando a crer que ambas as partes mantendo a boa fé, tudo vai se ajeitar pela remarcação ou pelo cancelamento. O que eu penso é,
O que eu penso é, não é só uma tendência, mas eu acho que o consumidor hoje que comprou uma viagem, já que tem essa descrição, essa prerrogativa das companhias aéreas em reagendar, reagende. Mantenha o contrato, não cancele o contrato. Reagende, é uma data posterior, vai ficar um ano nesses cuidados com o coronavírus. Mas, assim, quando chegar no momento da sua viagem, se houver possibilidade de alteração, faça. Então, eu sei que isso traz pelo amor de Deus, ao contrário, eu estudo isso, eu defendo o consumidor também, mas a boa-fé aqui, nesse caso, é que o contrato seja mantido, certo? Essa é a minha posição, que o contrato seja mantido, ou seja, que você não vá voar agora, não vai usufruir desse pacote de viagem agora, não tem problema, remarque, reagende, há essa possibilidade, se trata de caso ativo. Então, eu sou pela boa-fé, eu sou para que se mantenha um contrato, que você viaje em mais uma data que seja melhor. Tá, e em relação a esse transtorno, eu vi um pessoal aqui comentando, por exemplo, o cliente, ele, por exemplo, ele não tem uma data, nova data, se é um evento, por exemplo, vai participar de um evento, ou até se ele quiser passear. Quando que isso vai se resolver? Daí como que acontece? É que daí já é um desconhecimento meu. Existe algum crédito que é atribuído, ou ele é obrigado já a remarcar uma próxima data? Ou existe, eu também não me aprofundei, porque eu deveria ter até ligado já para a Latam para conhecer algum dos processos, mas será que eu consigo agendar para uma data, e se essa data ainda tiver essa situação, ou esse problema, ou até um evento, se muda de data, vai que piora, né? A gente não sabe, mas vai que a situação perde o controle. E aí entra-se uma nova regra, tem outras letras miúdas para a gente ler, para a gente se atentar, ou uma condição totalmente caso especial. Então, só para entender também, como consumidor e como empresa, eu não sei a flexibilidade de como que eu posso trabalhar esse crédito, se ele ficar numa negociação, e quem segura esse crédito fica com os fornecedores, ele tem que fazer o mesmo destino, e se eu trocar de destino, tá, eu quero usar isso para ir para outro destino, atribui-se que regras, entendeu? Eu acho que, também não sei se você vai ter essas respostas certinhas, mas a gente tem que começar a entender que essas variáveis vão surgir. E aí, como que numa situação dessa, quando a gente entra no site das companhias aéreas, não tem tanta flexibilidade assim, são situações bem pontuais, né? Então, esses casos, provavelmente, vai seguir, provavelmente, para a parte jurídica, né, que aí vai se contratar alguma situação dessa, ou alguém vai ter que ceder mais de um lado do outro, né? É verdade, Ti. É assim, eu não vou dar uma resposta de acordo com todas as companhias aéreas, tá? Porque cada uma delas diverge em muitos pontos para remarcar a passagem. A gente já chegou a essa conclusão. Tá lá no seu genial post com descritivo de que cada um está realizando hoje. Mas assim, você concorda comigo, Ti? Se um consumidor viajante iria para um show, ou iria para Eu tive ontem uma pergunta no meu Instagram, muito interessante, porque era uma prova da Polícia Federal lá em Brasília que a pessoa faria, o consumidor faria. E a prova foi cancelada em razão dos decretos que foram baixados e tudo mais. E ele não viajou, ele estava tentando ligar lá na agência de turismo e não conseguiu. Ou seja, perdeu-se o motivo da viagem. Você concorda comigo, certo? Uhum. Quando perde-se o motivo da viagem, enfim, aqui eu vou falar de casos que não deram no show, né? Perdeu esse motivo, não vai haver aquela reunião, não vai haver aquele show, aquela prova. O consumidor vai, sim, deve ligar para a agência de turismo para tentar gerar um crédito. Porque você sabe que, às vezes, um show foi cancelado e não sabe quando ele vai acontecer, se ele vai acontecer. Então, o ideal é que o consumidor aí se dirigisse às agências de turismo que contratou o pacote ou nas companhias aéreas que contratou a viagem. A gente também tem que falar do caso de desmembrar quando é pacote aéreo, né, Ti? Então, eu acredito que o consumidor deva manter ao menos os créditos por hora, e aí para se utilizar. Agora, a ideia que seja bem claro compre-se por um valor, um trecho, certo? Por exemplo, Campo Grande, São Paulo, compre-se por um valor, um trecho. Uhum. O valor pago é o que vira crédito, não é o trecho. Certo? Quando você for comprar um novo trecho numa outra data, Campo Grande, São Paulo, por exemplo, ele vai ter um outro valor, que pode ser menor, que pode ser maior. Então, o que o consumidor tem que se ater você não comprou um trecho, você comprou por um valor. Então, é isso.
Legal. Então ele vai se adequar a. Eu posso, de repente, ter a liberdade de mudar o destino aplicando os valores da diferença, né? E aí, Isso. isso não está muito como regra ainda, mas acredito que num canal de comunicação direto com as companhias, pode ser que eles tenham essa sugestão para também, né, sensibilizar de lá para cá e diminuir aí, que já deve estar uma onda de processos já sendo encaminhados aí para todos os lados, né? Que a gente torce para que não aconteça, porque isso, as agências principalmente que sofrem com isso, ela não tem um caixa, né? Ela trabalha, e às vezes ela, sei lá, emite uma passagem e ganha 50, 100 reais naquela operação, e aí o cliente, consumidor, ele vai querer que ele pague integral o valor, e eu acredito assim, no máximo que ele pode participar, que a gente fala, né, aí sei lá, devolver 80% do valor que compete a ele, que ele recebeu por aquele serviço, né? Eu acho que existe uma regra mais ou menos nessa proporção, de que numa situação ele também não pode ser totalmente prejudicado nisso daí, porque ele fez uma Claro. operação, ele fez, tem o profissional, tem as contas para pagar. Então acho que a sensibilidade é entender até que ponto que eu tenho que apertar alguém, uma agência que intermedia uma negociação, ela cobra por aquele serviço, que é um custo que a gente às vezes não vê, mas que a gente sabe que existe ali, mas é um valor muito pequeno comparado ao valor total da operação, né? E aí ele vai tentar facilitar com o hotel, com a companhia aérea, porque é uma função da agência também, tentar criar um melhor. Olha, falei com a companhia, ou falei com um parceiro, ou falei com alguém, a situação é essa. Qual dessas dá para a gente encarar junto? Então, e as pessoas, os amigos principalmente, estão falando, Thiago, nenhuma agência está me atendendo. Volto a reforçar. Imagina o canal, o gargalo que está no canal de comunicação dessas agências, ainda mais se for as menores, né? Porque às vezes uma pequena atende, sei lá, quantos clientes, 100 clientes, 20 clientes, mas que seja, é um volume que ela não vai resolver com uma ligação. Se a gente, como cliente final, passa uma hora num canal direto com uma companhia aérea, imagina essa agência coitada que está, às vezes, né, pendurou todo mundo para ter um atendimento que está numa mesma fila, que não existe uma fila prioritária para resolver isso, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade, saber que a agência, provavelmente, ela está se esforçando ao máximo, porque ela precisa continuar vendendo depois. Ela quer você como cliente para fazer a próxima viagem, para ter um próximo atendimento. Então essa sensibilidade que eu acho que está faltando um pouquinho, né? E a gente precisa praticar ela um pouco mais. E aí, voltando aqui, é, na linha do assunto, para a gente não fugir tanto, né? Porque isso aí começa a dar muito pano aí. É verdade. Mas a questão do. Existe alguma. O pessoal perguntou aqui, a BAV não deveria se posicionar ou tudo mais. Existe sim, internamente, eles estão enviando muitos ofícios aí para tentar. Até tem um aqui da própria BAV, deixa eu ver, junto com outros órgãos. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Legal. Aqui a BAV, a Abracorp, a VIP, Brastoa, vários grupos se reuniram pedindo medidas, né, de combate para não prejudicar tanto as empresas que trabalham, que injetam dinheiro, que trabalham e precisam, e para não se prejudicar e começar a quebrar e fechar e ter todo. Então, tentar um crédito para tentar, pelo menos, aliviar um pouquinho essa situação, então facilitar um crédito junto com os bancos, né? A gente vê a situação de. Quer ver? Deixa eu ler algumas aqui. Disponibilidade de linha de crédito especial da Caixa Econômica e Banco do Brasil para as empresas de turismo, com carência para início de pagamento mínimo 6 meses, para dar essa folga de recuperar, para imaginar uma situação mais favorável ali no futuro, para ela refazer o caixa e poder não fechar, né? Que a pior situação, acho que fechar as portas, que é horrível para o consumidor, que vai ter esse problema ainda mais empurrado para frente, que não vai ter resolvido, né? Porque a empresa está falida, né, e péssimo para a empresa, né, que não quer chegar numa situação dessa. A gente tem um outro item que é a aprovação de decreto para postergar o pagamento de impostos relativos à folha de pagamento, também por 6 meses. Então, desde que está exercício de 2020. Então, assim, existem condições que, lógico, não é pedir para atender 100% isso, mas eles entram com algo para ter pelo menos uma parte daquilo atendida. Então, a gente entra com o máximo de recursos, possibilidades que a gente pode facilitar. Liberação do saque da FGTS para funcionários das empresas que têm atividade turística. Então, isso é um facilitador para aquele empregado, de repente, vai. Eu vejo empresas forçando férias, que também não é o caminho ideal, mas vejo que aí existe uma conversa que aí o funcionário pode aceitar isso ou não. Demissão em massa. Então, existem várias situações onde a gente precisa também pensar não só nos donos das empresas, mas quem trabalha aí dentro da empresa também, né?
E parecer favorável do Ministério da Justiça em relação à remarcação de viagens contratadas pelo consumidor frente ao cancelamento e evolução de valores. Então, agências elas não possuem reservas hoje para realizar a devolução dos valores e remarcação de viagem. Seria uma solução de manutenção do negócio sem prejudicar o consumidor. Então, ambas as partes ganham aí um respiro para esperar, né, que essa situação ela se melhore ali para frente, né? A redução do IRS, né, que é aí 0% das remessas de pagamento, serviço turístico do exterior. Então, são várias situações que as agências estão, sim, se posicionando, quem perguntou aí, só para saber, mas que, lógico, que não vai desenrolar da noite para o dia. Algumas coisas, provavelmente, eles vão acatar mais emergencialmente para evitar esse problema aí, né, dentro do mercado, mas estão, sim, se mobilizando e a gente espera muito. Eu comecei a ver muito desse final de semana para cá o pessoal sensibilizando os turistas. Gente, por favor, tente remarcar. Né? Mas a gente sabe que não é algo que dá para atender 100% da população que vai querer remarcar ou vai se contentar com essa solução. Mas é isso, acho que a sensibilização ela tem que acontecer e todo mundo, né, tá junto nesse daí. Superar que eu quero voltar a viajar livremente, tranquilamente, sem precisar pôr uma máscara, sem precisar me preocupar com o vizinho. Né? Então, acho que é o sonho de todo mundo aí esperar que isso acabe. É verdade, é verdade. E eu espero que a agência de turismo tenham atendido os seus pedidos que fizeram pelo ofício. É muito importante. O setor de turismo trouxe bilhões em lucro para o país. Então, eu espero sim que tenha se atendido os pedidos dele. Eu imagino que não agora, todos serão, mas a gente já, só para repisar, a gente já falou disso anteriormente, essa manutenção do contrato para que se dê, ele é essencial que não só esses pedidos sejam atendidos, mas também que as próprias agências de turismo consigam trabalhar, continuar trabalhando. Realmente, você disse tudo, Thiago, não é benéfico para o consumidor que uma empresa vá à falência. É benéfico para o consumidor que a empresa continue existindo e prestando um bom serviço para ele. E o consumidor deve exigir esse bom serviço. Nessa situação atípica em que estamos, é que não dá para exigir, porque há, de novo, força maior, e não dá para exigir o bom serviço a todos nesse ponto. Por exemplo, você vai enfrentar agora na Latam, mas é mínimo, de esperar mais ou menos uns 30 minutos para ser atendido, porque eles estão dando uma preferência para os voos que têm 48 horas próximos, né? Então, você que tem um voo semana que vem, você pode ligar depois, então, enfim, ou esperar um pouco mais em linha. Então, assim, tudo leva a crer que se manter o contrato é a melhor forma, é a melhor saída. Olha só, a consequência disso vai longe, né? Vai abarrotar menos o judiciário, vai salvaguardar a empresa, a boa-fé de ambos os lados será mantida. Então, a gente vai insistir nisso, né, Tio? Sim, sim. E outras coisas que uma lição que a gente aprende, tanto como consumidor como empresa, né? Ler as letras miúdas para entender até onde eu posso exigir algo ou a situação pode se complicar. A contratação de seguro viagem, que eu não sei, aí, a gente não chegou a entrar nesse tema, mas é algo que hoje muitas agências é onde normalmente ela ganha uma margem melhor também, mas é um serviço que numa situação dessa, né, de repente ela pode auxiliar, pode sustentar. Eu não sei como que está a questão dos cartões de crédito, né, que tem os cartões que têm seguro também viagem, cartões Black, Diamond e tudo mais, né? Mas aí a gente tem várias situações onde a gente começa a aprender a entender que de repente pagar aqueles 10% a mais ou, né, um valorzinho a mais aí para garantir que um cancelamento seja possível, porque a gente sempre compra para querer ter uma vantagem financeira, né, sair mais barato, e a gente imagina que nada vai acontecer até o dia da viagem, tudo vai correr muito bem. E às vezes morrer de velho, né? Então às vezes a gente começa a valorizar daqui para frente um pouco mais o seguro viagem, um pouquinho mais ler as letras miúdas, contratar, né, um pouquinho essa margem de flexibilidade, porque também não existe só o 100% ou 0%, né? Existem algumas tipo 50%, 30%, dependendo do serviço ou da empresa que você trabalha, tem esses níveis, né? Eu quero gastar um pouquinho mais, ter uma segurança um pouco maior, se algo acontecer, fica no meio termo, né? Mas eu acho que a gente vai tirar muitas lições disso daí. Se você quiser fazer algum adendo aí sobre a questão de seguro, cartões, que de repente é uma dúvida. Sim. Bom, eu sou a favor do consumidor sempre aderir a um seguro. Por exemplo, em viagem, o que acontece?
Vi algumas, nos últimos dias, eu vi algumas empresas de seguro se negando a dar o seguro quando foi declarada a pandemia. Eu achei isso bem preocupante. Por quê? O seguro nada mais é do que o consumidor saiu para o seu destino, chegou lá, ele deve, qualquer percalço que tiver com ele, deve ser atendido, certo? E quem deve amparar todos esses custos é a seguradora, né? Então, assim, seguro é prêmio. Quando a gente fala seguro, a gente tem que ser muito pragmático, muito reto. Aconteceu isso comigo, então eu vou receber um X, ou seja, se o seguro viagem prevê que o consumidor vai ser atendido no hospital, em leito, enfim, tudo isso aí, ele tem que ser atendido nesse ponto. E eu vi, depois que foi declarada a pandemia, alguns seguros se negando, porque o consumidor insistiu na ótica da seguradora. Né? A seguradora é um termo à parte, complicado de se lidar. Todo mundo contrata seguro, se eu estar tendo dor de cabeça com ele. Eu sou bem crítico com relação a isso. Então, eu vi quando foi declarada a pandemia, porque o consumidor se viajou, então ele insistiu num risco e agora ele contraiu o vírus, então a gente não vai atender. Opa, não. Numa Aqui situação seria onde ele já está ciente, né? que ele já estaria ciente, mas não importa, Tá. não importa, se ainda que seja força maior, não tinha como, ele estava já em viagem, por exemplo, então Evitar a ele não viagem. insistiu, não tem como, é uma situação irreal, então nesse Sim. ponto eu critico, me mantenho de fato contra esse tipo de atitude, não pode deixar o seu consumidor que você contratou um seguro, a deriva lá, vamos dar assistência, qualquer coisa, Sim. eventualmente a culpa cobre dele, mas primeiro dê assistência, para depois a gente melhor dar e depois verificar o que aconteceu. O que acontece em carros, por exemplo, seguro de carro. Agora, um ponto muito importante é não só contratar um seguro só. Tem os cartões que possuem seguro para o consumidor, então contrate todos, mesmo que seja só para aquela viagem, depois você cancela. Então, é a minha dica aí sobre seguro, que é um assunto bem delicado, à parte, que daria uma outra live. Certo. Então, só vamos Tá. pincelar isso por lá. Legal. E aqui eu vi um comentário que faz um certo sentido. O Gabriel mandou: o Procon alega que temos que devolver 100% do valor pago, mais o imposto que paguei. O governo vai devolver? Então tem várias situações aí que eu acho que o menos prejudicado nisso sempre é o governo, né? A gente tem essa imagem. Mas, assim, entender essa situação onde existe essa guerra... Guerra não, né? Existe uma divergência entre o que o Procon está falando, a Anvisa não, desculpa, a ANAC... cada um tá impondo situações onde o consumidor começa a ficar confuso, né? E aí, para onde a gente vai? Quem tá certo, quem tá errado? Como é que a gente segue nessa discussão? É verdade. Então, no meio da incerteza, esse que é o ponto. Então, como a gente disse lá no começo, como está todo mundo se adaptando, olha, não acredite em fake news e nem em posições que são extremistas. Vamos pelo meio ponto, vamos pelo equilíbrio, pelo tempero. Então, eu acredito que nesse momento é a hora da gente exigir sim, com parcimônia nossos direitos, se ater ao que os órgãos falam, mas também manter uma posição conservadora e exigir e entender que há esse aspecto da pandemia e que a gente está se adequando a ela para poder se confirmar aquilo que se contratou. Que não seja hoje, então tá. Olha só, Tiago, pessoas que vão sair de férias, por exemplo, a gente tem desdobramentos, né? Pessoas que vão sair de férias, que marcaram férias com o seu empregador e depois não vão conseguir viajar mais e agora remarcaram a passagem, às vezes vão ficar de férias encostados. São problemas, eu não estou dizendo que o consumidor não deve ter problemas, mas a companhia aérea também, a agência também, todo mundo tem, todo mundo está se fazendo, não sobrepor, mas vamos ajeitar tudo isso aqui com o tempo. Então não acredite muito em posições extremistas, eu acredito sim que o PROCON tem sua razão, eu acredito sim que a ANAC tem sua razão, está todo mundo se adaptando e vai nos próximos dias, pode as coisas evoluírem para o melhor, ou no meu aspecto, é o que vai acontecer, na minha visão é o que vai acontecer. Eu acho que vai ter muito essa situação pela ocasião de agora, vai ter essa flexibilidade, onde todo mundo vai ter que adaptar. Não é uma decisão fácil, por isso que às vezes demora um pouquinho, provavelmente diretoria, empresas estão se envolvendo aí nessa discussão. A gente passa por essa situação aqui como observador, porque a gente só tem que esperar o anúncio dessas conclusões, né, saírem, para a gente saber para onde a gente corre, o que a gente resolve, né? Mas só para fechar, para encerrar, como que a gente consegue, para ilustrar, de repente, um pouquinho melhor, em que momento eu, como consumidor, e eu, como empresa, provavelmente vou necessitar acionar um advogado.
ou um serviço de advogados como você, ou qualquer outro escritório, em que situações que eu vou falar, pô, a empresa não está facilitando? Porque a gente não pode pensar também que todas as agências são boazinhas e estão aí se esforçando ao máximo. Tem gente que, por exemplo, picou a mula e já está em outro país ou está em outro local. Mas nessas situações onde eu, como consumidor, eu como empresa, que eu também tenho que blindar a a minha empresa mesmo, né? A minha empresa, meus funcionários e tudo mais, como é que eu consigo conciliar isso? Porque provavelmente também vai ter muito desaforo, muitos ataques, muitas ameaças, muita pessoa querendo dar carteirada. Então, como que a gente pode ilustrar isso de uma maneira para entender a que ponto um advogado entra em campo, a que ponto eu posso evitar essa necessidade, né? Ó, um bom advogado ele vai saber filtrar com muita Entender. coerência e entender cada caso, tá? Então, por exemplo, olha só, Uhum. esse caso que me foi perguntado ontem com relação a uma prova que foi cancelada, um evento que foi cancelado, foi comprado, a pessoa perdeu. Uhum. Naquele momento perdeu o dia do ingresso e deu show no voo, porque não havia motivo da viagem dele. Eu sou sincero, eu respondi isso. O que você pode fazer é ir no judiciário. Se o judiciário vai atender pela devolução, por conta do no-show, ou seja, ele não viajou, porque perdeu o motivo da viagem, não dá para entender, não dá para saber, prever isso. Seria até errado Uhum. da parte de qualquer advogado. Tem outras situações também, né? Então, que vão acabar caindo, no final das contas, em observação contratual, como você bem disse. Se eu paguei uma tarifa X, eu tenho que observar. Por que eu estou com medo? Por que eu não quero viajar? Eu quero reagendar. É medo de contrair a coronavírus, principalmente para quem está saudável e não faz parte do grupo de risco, não é motivo nenhum, tá? Não é motivo nenhum. Se você faz parte do grupo de Uhum. risco, você tem um fundamento. Agora, só o mero medo, ele não vai ensejar numa alteração contratual. Isso é muito importante. Então, um bom advogado, Uhum. ele vai ter a coerência de filtrar ao máximo todas as demandas que aparecerem na frente dele e verificar realmente se há um motivo, se aquilo que o consumidor está falando há um fundamento, se ele realmente foi Uhum. desassistido totalmente pela agência que estava se adaptando no momento de caos e entendendo o que poderia realizar para o seu cliente, para o seu Uhum. consumidor, porque não é bom de forma nenhuma que a agência de turismo fique sem o seu cliente e brigue com ele, ao contrário. A agência de turismo tem Sim. muito de ser local, né? De ser local, então tem que cativar e cativa dessa forma, atendendo bem o consumidor. Então o bom advogado vai fazer isso, Thiago. A gente vai ver Uhum. por conta que o judiciário vai ficar um pouco mais abarrotado, todas as ações vão ficar um pouco mais lentas, a gente fica um pouco chateado com isso, mas eu acho que se todos nos atermos pelo bom e pelo coerente, pelo equilíbrio, eu acho que só vai buscar o judiciário quem realmente precisar dele. Certo. Legal. Até porque nessa loucura deve ter um volume muito alto, né, de entradas aí de advogados trabalhando de um lado e do outro também, tanto da empresa quanto do consumidor. Então, às vezes tem que ver se vale a pena também entrar nisso daí. Às vezes, num alinhamento, né, com a agência, a gente consegue chegar num denominador comum, né? Mas legal, Ale, cara, muito obrigado. Eu queria dizer aí também, quem precisar, seja consumidor, seja empresa, o Ale, vocês podem conversar com ele, procura ele, que ele ajudou bastante, tá? Ele sempre me ajuda, quando tem algum problema de voo, né, Ale, eu já te marco, já te chamo, É porque ele verdade. dá as instruções necessárias. Eu que às vezes, né, não vou atrás, porque eu Não, já vejo o que Ti não vai dar um vai, cansaço. ele não vem com café no meu escritório, mas a gente conversa bastante. É. Mas assim, ele clareia bastante, de repente dá até esse direcionamento, né, ali, de será que precisa mesmo? Porque ele é bem sincero, quando ele não pega uma causa só por pegar, então se ele vê que não tem necessidade, ele vai tentar dar um caminho melhor, mas se ele precisar entrar, ele entra com unhas e dentes aí, né, Ali? E aí as Vontade. coisas se resolvem. Então, muito obrigado, valeu por quem acompanhou. Quem não conseguiu assistir completo ou pegou dali para frente, eu vou salvar. Essa live fica 24 horas no ar ainda, vai ficar no meu canal. Né? Depois eu vou passar o vídeo para ler também para subir no YouTube, vai ficar disponível. Então não se preocupe se perdeu ali o comecinho, você vai conseguir assistir depois. Então, ainda hoje eu subo o link para assistir no YouTube, ou se quiser acompanhar 24 horas aí, vai ficar na sua timeline para poder acompanhar. Se alguém tiver alguma dúvida para a gente fechar, né, que eu acho que ainda tem um tempinho aí, como é que tá de horário? Tem ainda mais alguns minutinhos.
Eu rodei aqui para trás, eu acho que a maior parte das dúvidas foram respondidas em um item ou outro, mas se alguém quiser, se eu deixei passar, quiser trazer ela para cima, a gente ainda tem mais uns minutinhos para conversar. Se quiser desenvolver algum tema aí também que ficou de fora, Ale, fica à vontade. Eu estou procurando aqui algumas perguntinhas. Eu também estou procurando alguma coisa aqui. Bom. Vamos ver aqui. Acho que as principais aqui já seguiu. Bom, vamos segurar mais o pessoal aqui, Ale. Qualquer coisa procura a gente diretamente. Né? Principalmente o tema é mais ligado ao Ale do que a mim, mas se precisarem procurar, intermediar aí para pedir uma opinião, alguma sugestão. Depois, a gente vai ter provavelmente algumas novidades sobre eventos do turismo, que já estão sinalizando aí alguns cancelamentos, aquelas grandes eventos que a gente estava esperando. Logo, vocês vão ver algumas informações por aí. Não saiu oficialmente, mas a gente já tem alguns dos eventos esperados que a gente já sabe que não tem como vencer essa força maior que o louco que mantém um evento grande nesse momento vai ter aí vai ser muito mal visto aí no mercado, né? Ti, tem algumas perguntas aqui, olha só. Legal, veio pergunta. Sobre as associações, elas devem ajudar muito nesse momento, certo? Toda associação ajuda demais. Demais. Sim. Demais. Porque como se fosse uma ação coletiva, né, Lê? Você que é dessa parte, quando tem mais gente indicando que, sinalizando, eu preciso dessa situação seja resolvida, eu tenho que dar uma atenção para isso, o papel da associação nesse momento é ser a voz de muitos que de repente não tem essa facilidade ou acha que tem essa voz para falar, alguém para ser representado. Então, com certeza, as associações, agora que elas vão mostrar o valor delas para representar aí as empresas, né, nesse caminho. A voz daquele associado, é verdade. As associações devem ser buscadas e se fazer valer no meio de todos que precisam ser ouvidos também. Agora, o Gui Regi 13, a questão de bloqueios. Você entendeu a pergunta deles, Thiago? A questão dos bloqueios, provavelmente é de bloqueios que são feitos para datas específicas, né? Tipo pacotes, voos, que o pessoal deixa bloqueado para uma venda, né? Deixa garantido. Aí, dificilmente também vou saber explicar muito as regras de como que isso está acontecendo, o que está acontecendo por trás, mas eu posso me informar, posso entender como é que se aplicam essas situações, porque, querendo ou não, é algo que está ali segurando, né, para um possível consumo. Eu não sei como que isso vai impactar ou como que está acontecendo. Mas... não há como prever, né? Isso aí, depois o Thiago vai trazer para você aí uma resposta que seja em history ou, enfim, ou você busca aí o Thiago que ele vai te ajudar, com certeza. Para grupos, É isso aí. Mas eu vou me informar, tá, Gui? E aí eu vou detalhar isso e qualquer coisa me manda um inbox, só para eu lembrar, tá? Porque essa live, quando ela sair do ar, as conversas não vão ficar registradas. Então, me chama no inbox logo que terminar aqui, só para me relembrar e eu vou atrás dessa informação para você. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado, Ale. Valeu. E qualquer novidade que for surgindo... Obrigado um abração pelo convite, tá? Um abraço. Valeu. E muito obrigado a todos vocês aí. Tchau. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.